Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. É com muito carinho que iniciamos a nossa sexta-feira aqui juntinhos, em um só coração e em um só pensamento, para juntos refletir sobre essa obra lindíssima que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, nas páginas desta obra, encontrar uma gota de esperança, um ensino, uma gota de consolação para a jornada na nossa vida. Hoje nós vamos lá para o capítulo 12 do Evangelho, com a passagem A Vingança. Ela será a nossa reflexão. E eu escolhi um trechinho do livro Celeiro de Bênçãos, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, um querido também, em que Joana nos diz: não des guarida a ofensas, nem te faças igual ao ofensor. Se alguém te perturbas e revidas, é semelhantes a ele. Se te ferem e não revidas, estás melhor situado do que ele. Se te ofendem e perdoas, esquecendo a ofensa, enquanto aquele cai, levanta-te e marchas, situando-te em clima de paz superior ao dele. A Joana de Ângeles, ela tem um jeitinho muito único de falar, de passar o conhecimento a todos nós, o qual eu me afeiçoo muito com ela, com suas obras, com seus livros. E olha o que ela diz para nós. Ela está falando sobre esse desejo de vingança. O desejo de ferir o outro na mesma forma que ele te feriu. Aquele velho ditado, olho por olho e dente por dente. Ela está dizendo aqui que se a gente faz isso, significa que estamos semelhante àquele que nos feriu. Ou seja, que estamos apelando ali para vingança. Então, se o outro que nos fere, ele tem um sentimento de ódio, de rancor e de raiva, se vamos e revidamos na mesma moeda, ou seja, fazemos a vingança, nós estamos sendo como ele. E nós já compreendemos com essa obra linda que é o Evangelho, com os ensinos do nosso Mestre Cristo Jesus, nós já compreendemos que, frente ao mal, somente o amor. Frente ao mal, somente o bem. Para todo aquele que nos faz mal, revidemos, respondemos, é com o bem. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós conversaremos sobre a vingança, que é esse sentimento, esse desejo, essa atitude de vingar-se muito primitivista lá da nossa história, em que havia muita brutalidade e tudo era motivo para vingar-se. Desde acontecimentos pequeninos a acontecimentos grandes, na história nós vemos o quanto essas perseguições eram sanguinárias, de povo a povo, as guerras, os ataques. Eles sempre usavam da vingança como uma desculpa, vou colocar como uma desculpa mesmo, como uma resposta ali dizendo que estavam fazendo uma justiça, mas era uma justiça muito sanguinária. E agora vamos pensar, Deus, nosso Pai, Ele que nos ama imensuravelmente, jamais usou de vingança conosco, justo nós, que erramos tanto, que tropeçamos, que por vezes já negamos a Deus, já nos revoltamos contra Deus. E Ele jamais, jamais usou de vingança para cada um de teus filhos. Pelo contrário, Ele os amou e os ama imensuravelmente. E dessa forma, Ele conduz ali os meios para nos aperfeiçoarmos, os ensinos. Ele jamais usou de vingança. Lembremos também de Cristo. Em toda a tua jornada na terra junto com seus discípulos, Jesus jamais falou ou inspirou os discípulos ou a qualquer um que o ouvisse ou a nós a ir fazer vingança. Jamais. Olha só, lá na época dos discípulos havia uma forte perseguição para todos aqueles que seguiam a doutrina de amor do Mestre Jesus. Eles eram perseguidos, açoitados,
eles eram até queimados vivos. E eles eram tão perseguidos que os discípulos jamais, frente a essas perseguições, revidaram com vingança. Jamais. Jesus, pelo contrário, dizia: paciência, paciência. Em primeiro lugar, seja fiel a Deus. E ser fiel a Deus é ser fiel ao amor, ao sentimento de amor em primeiro lugar. Então, nós nunca vimos os discípulos indo atrás e revidando todos os ataques que eles sofriam. Não. E nós, às vezes, por pouquinha coisa, por uma coisinha no dia a dia, se alguém nos fere com uma palavra, com um sentimento, com uma ação, a gente já quer revidar na mesma moeda, dizendo ilusoriamente que aquilo é justiça. Mas não é. A justiça, a suprema justiça, é a justiça de amor divina, a justiça de Deus, que é a justiça perfeita, e não a nossa, que é sujar as nossas mãos de sangue para poder revidar na mesma moeda. Que justiça é essa que nós ainda nos comprazemos? Que justiça é essa de revidar na mesma moeda o que foi sofrido? Que justiça é essa que estamos, que é uma justiça muito primitivista, muito antiga? Nós já estamos evoluídos, já estamos evoluindo, aliás. Nós estamos no caminho do progresso. Olha o quanto a nossa humanidade, olha o quanto nós já caminhamos de evolução com respeito à moralidade na nossa humanidade. Antes era super comum. Vamos olhar lá antigamente na história, lá antigamente. O quanto era comum matar, jogar as pessoas lá naquelas arenas para os leões comerem, vivas lá, que era um espetáculo que todo mundo estava ali para ver, esses atos de brutalidade que eram tidos como normais, quando alguém lá nas perseguições da época do cristianismo era pega porque seguia todo o ministério de Jesus, quando alguém era pego, eles colocavam fogo lá em praça pública e ficava todo mundo embaixo aplaudindo, assistindo aquele evento. Hoje em dia já é diferente. Olha como que a gente evoluiu, graças a Deus. Olha como que a gente já está evoluindo, como já evoluímos. Hoje nossa consciência já nos chama ali a atenção para certos atos. A gente fala, não, isso é muito primitivista. É a mesma coisa o desejo de vingança. É uma coisa muito brutal, muito primitivista que está lá atrás na história. Só que nós, ainda enraizados no orgulho e no egoísmo, ainda estamos com um cadinho de dificuldade de desfazer esse laço com a vingança. E como eu disse, a vingança, ela está intimamente ligada com o ódio. Com o ódio. Esse odiar o nosso irmão, não aceitar às vezes as situações, se revoltar, não confiar, realmente não confiar na justiça divina e querer revidar na mesma moeda. Bom, eu vou ler aqui para nós um trechinho que está na nossa reflexão escrita também, que nos diz: vingar-se é ter o ego ferido, é ter o orgulho abalado, é ter o egoísmo exaltado. E isso tudo, o ego ferido, o orgulho abalado e o egoísmo exaltado, resulta nessa vontade ardente de revidar o que se sofreu, com a ilusão de que está fazendo justiça. Com a ilusão de que está fazendo a justiça. Porque quantos irmãozinhos encarnados e desencarnados procuram, através da vingança, alegando que vão aliviar a consciência. Que a consciência vai ficar tranquila, que vai ficar mais em paz porque terá feito a justiça com as próprias mãos. Mas, pelo contrário, todo aquele que se compraz na vingança, ele vai ter peso de consciência, ele vai ter culpa, ele vai se entrelaçar nesses laços da culpa que corrói, que estagna. E é muito comum vermos, principalmente nas obras de André Luiz, ele relatando quando ele vai ali visitar alguns irmãozinhos, principalmente no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele vai visitar alguns irmãozinhos ali nas regiões mais densas. Ele relata vários casos de irmãozinhos espirituais que estão
presos na própria consciência, viu? Presos nesse processo deles de tanta vingança que eles cometeram na Terra, de tanta vingança. E quando passa para o lado espiritual, fica preso nesse processo, nessa culpa, revivendo aquele acontecimento o tempo todo, sem entender o porquê. Sem entender, mas é o peso da consciência, é o peso da culpa. Porque para a nossa consciência nada fica escondido. Aqui na Terra pode até se vingar e ninguém ficar sabendo, mas para a consciência ela vai estar sempre nítida. Nós sempre saberemos os nossos atos e basta a nossa consciência. Como dizem, né? Basta a consciência de cada um para saber o que se faz. Então, esses irmãozinhos ficam ali, naquele ciclo de culpa. E só através do arrependimento, do desejo de amar, do desejo de mudança que é conseguido esse desprendimento desse processo. Mas é muito triste, porque às vezes aqui na Terra são segundos de uma atitude vingativa, mas lá no plano espiritual são anos e anos até a gente reparar isso. Até a gente se livrar dessa parte da culpa, e depois ainda tem que vir para poder cumprir e pagar o que se fez mal ao próximo. Olha, segundinhos de atitudes aqui na Terra são anos e anos de reparação, se não séculos, séculos. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos acender a fé no nosso coração, porque a fé, ela confia na justiça de Deus, ela confia na justiça divina. E a fé, atrelada ao amor, jamais se compraz na vingança, porque sabe que a justiça divina cuida e zela por todos. Jesus nos disse lá em Mateus 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Contudo, ele complementou dizendo: Se o sal se torna insípido, como poderá restituir-lhe o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Olha só, Jesus nos disse que nós somos o sal da terra, o sal da terra. Só que se o sal perde esse sabor, para mais nada ele serve. Como que vai restituir o sabor do sal depois que ele perdeu? Por isso, vamos ser o sal da terra, como Cristo nos disse. Esse sal, como eu escrevi aqui, vou ler para nós, lá na reflexão escrita. Esse sal que não se corrompe com os desejos de vingança. Tenhamos a genuinidade desse mineral, que mesmo em contato com outros elementos impuros, o sal se mantém puro. Sejamos o sal da terra. Não vamos nos corromper, não vamos alimentar o desejo e os pensamentos de vingança, porque a vingança, meus queridos amigos, ela não está somente nos atos exteriores de ferir o próximo. O pensamento também é ação, o pensamento também é atitude, o pensamento também tem uma intenção. Então, os pensamentos vingativos, eles são tão atrozes como o ato de vingança. Então vamos aí ter consciência do que pensamos, do que desejamos, da intenção que colocamos nos pensamentos referente aos irmãozinhos que estão conosco, e vamos ser o sal da terra, que é um sal que não se corrompe com esses desejos baixos, confiando sempre na justiça divina, na justiça do nosso querido Pai que estás nos céus. Oh, meus queridos amigos e amigas, hoje nós encerramos mais uma reflexão, encerramos também mais uma semana de muitas reflexões. É com muito carinho, é com muito amor que realizamos aqui juntos estes minutinhos de reflexão. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de lá de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Nos encontramos aqui amanhã para iniciar o nosso sábado às 7h30 com mais uma reflexão com a bênção de Deus. Fiquem em paz, meus queridos amigos e amigas, que assim seja.